aqui. Ele não ficou pegando lá em cima? Bom, vamos dar só uma recomeçadinha aqui de novo, porque caiu ali no vídeo do YouTube, tá? Então vou dar boa noite de novo e falar sobre o que a gente estava lendo, né? Que a cura, né? O auxílio para as pessoas necessitadas. Então Jesus falou que para algumas pessoas não convinham que elas fossem curadas, porque elas precisavam daquela dificuldade, daquela provação, daquela limitação física, para que pudessem ter uma salvação, né, uma cura do espírito, né? Se propuseram a vir com aquela dificuldade para que pudesse ter uma libertação do espírito naquela encarnação. Então, por mais que nós queira, né, auxiliar as pessoas necessitadas, que a gente conhece ou que a gente não conhece, tem essas duas dificuldades. Ou a gente encontra uma barreira na pessoa que não quer ser ajudada, porque para ajudar alguém a pessoa precisa querer e precisa vir de dentro dela essa vontade, né? Ninguém pode empurrar para dentro de alguém assim, ó, tu tem que ser ajudado, eu quero te ajudar e tu vai deixar eu te ajudar. Não, a pessoa precisa querer. E a segunda questão é essa da pessoa, às vezes, precisar de uma limitação física para poder seguir a sua caminhada no planeta Terra, se purificando, né, da parte espiritual. Então, a questão da prece, né, muitas vezes a gente não consegue auxiliar alguém grandemente, mas a gente pode estar orando por essa pessoa, né, a gente pode estar auxiliando de longe, fortalecendo ela para ela poder passar por aquela dificuldade, aquela limitação, aquela doença, né? Então a gente pode estar orando por essa pessoa para que ela possa ser auxiliada. A segunda leitura que veio da Bíblia, Jesus fala para os apóstolos para eles não perturbar os seus corações, né? Porque ele disse assim que na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso é uma passagem que a gente já ouviu muitas vezes, né? E eu estarei indo na frente e vou preparar uma delas para vós. Então, para nós espíritas, né, e espiritualistas, a gente subentende que Jesus fala das muitas colônias espirituais, das setores umbralinos que tem no mundo espiritual, né, de todos os lugares onde a gente pode se encontrar no momento do nosso desencarne. E que dentro daquilo que a gente vive no planeta, daquilo que a gente vive enquanto encarnado, ele vai estar preparando aquele que nós tivermos mais merecimento, né? Então, se a gente for para uma zona umbralina mais densa, é porque a gente fez por merecer aquilo. Se a gente for para uma zona umbralina menos densa, a gente mereceu. Se a gente for para uma colônia, a gente mereceu, né? Se a gente for para um planeta evoluído, acho que da Terra para lá a gente não vai. Então, mas ainda assim, a casa do Pai, né? Do Criador, do vácuo quântico, do universo, seja lá o que as pessoas citem como força maior que nos mantém vivos, né? Tem muitas moradas. E Jesus prometeu que ia preparar uma delas para nós, né? E aí perguntaram para ele como que faria para chegar numa dessas moradas do Pai, né? Como é que a gente vai saber o caminho para chegar em uma dessas moradas? E foi onde ele respondeu aquela frase maravilhosa que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vir a mim chegará ao Pai, né? Que é o nosso Criador. Que é o caminho que todos nós, espíritos encarnados, estamos buscando, né? A gente está aqui buscando um progresso, né? A fim de chegarmos até vós, que é o nosso Criador, né? Então a gente está no planeta Terra procurando uma evolução espiritual, buscando esse progresso, a fim de que a gente possa se encontrar, né? A gente possa retomar o Criador. Porque quando ele nos lançou no universo, né? Pequenas partículas de Deus espalhadas pelo universo, para que nós pudéssemos
ter experiências para que nós pudéssemos buscar o progresso. Todos nós viemos do mesmo jeito. Alguns, né, se puxaram mais ali e conseguiram uma evolução mais rápido. Outros de nós vamos ficando para trás, assim, mais devagarinho, querendo encontrar o caminho de outras formas. Às vezes a gente quer buscar um atalho e esse atalho não é o correto, a gente tem que buscar o negócio da forma certa para chegar lá, né? Não é atalhando e querendo trapacear que a gente vai conseguir. Então a gente acaba ficando para trás e os nossos irmãos mais evoluídos, aqueles que seguem o caminho certo, da forma correta, eles estão à nossa frente, né? São os espíritos evoluídos, nossos mentores. Jesus nem se fala, né? Que só deu uma passadinha aqui na Terra para nos mostrar como é que a gente tinha que fazer para viver. E a gente não deu certo, né? Não deu muita bola para as coisas que ele falou. E aí ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vir a mim conseguirá chegar ao Pai. Né? E aí outro apóstolo perguntou para ele, mas como que é o Pai? Me mostra. Me explica aí como é que é o Pai. E ele disse, você está convivendo comigo todo esse tempo, me olhando, me percebendo, e eu já disse, o Pai está em mim, está em vós, está em todos nós. Então, olhemo-nos no espelho e a gente saberá onde está o Pai, porque nós somos centelhas divinas do Criador. Jesus respondeu isso para eles. Está me vendo todo dia e não sabe como é que é o Pai. Eu sou a imagem e semelhança dele porque eu vim dele, né? E aí ele foi mais profundo e falou para eles assim, tu não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E que todas as coisas que eu consigo fazer é porque o Pai vive em mim? É porque eu faço parte do Deus, do Criador, do vácuo quântico, de toda essa energia? Então tu não acredita? Então tu não acredita que tu é capaz de fazer as mesmas coisas que eu faço? Ele disse aqui, ó, esse capítulo é João, capítulo 14, tá? Do versículo 1 ao 15. Quem quiser, pode pegar a Bíblia e ler, né? Tá tudo isso aqui que eu tô falando, tá ali. E aí ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, né? Fará também todas as coisas que eu faço. Olha que maravilha. Gente, Deus, né, nos deu no momento da criação essa possibilidade de resolvermos os nossos problemas. Jesus nos explicou isso há 2000 anos atrás. Um coach, assim. Ele mandou Jesus Cristo que nem um coach, tá, para nos ensinar. Mandou, ó, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda em nome do meu Pai. Então, tipo assim, tu acredita, tu sabe que tu pode, tu consegue? Bora lá que tu consegue. Nada vai te impedir. Nada. Seja lá o que for, né? E ainda te deu mais uma colher de chá, porque daí ele falou assim, ó. Se tu não tá conseguindo, tá? Eu já te disse que tu pode, mas tu não tá conseguindo. Aí disse assim, ó. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai que está no céu seja glorificado através do Filho. Então assim, ó, tá, eu já te falei que tu pode. Ah, tu acha que não pode? Tá bom. Então eu vou te dar um arrego. Me pede que eu faço por ti. E aí tudo isso que ele nos ensina e a gente faz o quê? Dá com a cabeça na parede, quebra a cabeça, né? Dá a cabeçada. Igual os mosquitinhos, né? Que o Estevão falou lá na terça-feira. Os mosquitinhos ficam batendo na lâmpada achando que é a saída. Morre e não acha a saída, porque eles ficam pensando que a lâmpada é a saída. Eles estão vendo já que a lâmpada não é a saída e continuam batendo. E nós fazemos a mesma coisa, né? A gente prefere tentar com as próprias mãos, fazer um monte de coisa errada, fazer um monte de besteira, nos perder nos caminhos da estrada, do que fazer o correto, como ele disse que a gente pode, nem pensar. Mas agora pedir, qual a dificuldade? Qual a dificuldade de dizer assim, Senhor Jesus,
Senhor esteve no planeta Terra e disse que tudo que eu pedir em teu nome, eu vou conseguir. Então me ajuda nessa situação difícil que eu estou passando, né? Me ajuda a conseguir um trabalho, me ajuda a conseguir saúde, me ajuda a sair dessa situação que eu tô. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. É só pedir. E a porta abre. E a porta abre. Ah, não, a porta abre quando a gente bate. Sim, pedir, Repete. Pedir que você vai ter. Então esse capítulo aqui, ele é, olha, sensacional, né? Pra gente refletir na nossa churumingação da vida, né? Que a gente se acha um pobre coitado, um infeliz, que nada de bom acontece, porque eu não consigo as coisas, porque eu não sei o quê, porque eu chego na frente da Bíblia, na frente da espiritualidade e eu começo a ter sono e eu vou dormir para não ouvir as coisas, sendo que é aquilo ali que vai me ajudar a conseguir abrir a porta para encontrar a minha cura, a minha salvação mediante Jesus. Então, já falei bastante, né? Traduzi aqui o capítulo, versículo para nós aqui, sempre falando, né, do meu entendimento, daquilo que eu entendo. Se outra pessoa ler e entender de outra forma, não tem problema nenhum. Mas para mim tá muito claro o que ele disse, que nós temos o poder de acordo com o poder dele, e que se a gente acha que não consegue com o poder que nós temos, a gente tem a possibilidade de pedir para ele nos ajudar nas nossas dificuldades. Ou para ele, ou para os nossos mentores, ou para qualquer outro enviado de Deus, né? Que está na nossa esfera. Até né? o nosso padrinho. Qualquer um que possa nos ajudar. O nosso coordenador, o nosso padrinho, o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, o nosso psiquiatra, pessoa que esteja apta a nos ajudar. Porque eu li ontem, naquele livro, o Vivendo no Mundo das Drogas, uma reunião do Amor Exigente, num livro espírita, aonde o espírito que está narrando fala assim: não são só em templos, em reuniões espirituais, que os espíritos do bem se encontram. Todo o lugar aonde houver alguém ajudando pessoas, ali teremos espíritos de luz ajudando. Então, se eu tenho uma pessoa que está me ajudando, eu posso pedir ajuda para ela. Não importa quem ela seja. Se ela é pastor, padre, coordenador, psicólogo, psiquiatra, pai, mãe, né? Não importa quem seja. Importa que a pessoa que está ajudando, ela também tem ajuda espiritual para te auxiliar. E isso são as literaturas que nos trazem essas questões, não é eu que estou falando, né? Jesus disse, tu tem capacidade, o poder está dentro de ti. Pega ali e usa. Ah, mas eu acho que eu não consigo. Tá, tudo bem, então pede ajuda. Faz uma oração e pede para Jesus, me ajuda. Ah, mas eu não sei rezar, não tem problema, Jesus entende de qualquer jeito. Se tu falar para ele assim, cara, tô precisando de ajuda, me dá uma mão, ele vai te entender. Né? Ele não quer que tu te ajoelhe ali e fique 2 horas orando para ele. Ele quer que tu saiba pedir. Né? Não precisa fazer mirabolâncias. Pode ser do teu jeito. Pode ser de qualquer forma. Só pede que tu vai ser atendido. Pede, bate, que a porta abre. Tá? E ninguém melhor para nos contar, né, para nos explicar sobre pedir ajuda num momento crucial da sua vida desencarnada, tá, do que o nosso querido amigo, seu João Antônio,
seus 7 estradas, 7 encruzilhadas, que vai estar aqui agora conosco para nos contar, né, como foi que ele pediu e recebeu ajuda no momento que ele mais precisava. Fica com o pescoço todo. Aproveita e dá uns beliscão quando vê que tá dormindo. Só no pescoço. Assim, Tô trabalhando minha mente para não dormir. Uhum. Eu notei. Então vamos chamar o nosso querido amigo para ele nos trazer lição muito mais apropriada, né, do que as minhas. Deixa eu ver esse tomão. Não pode fazer isso. Deixa eu pegar esse prato. Um salve. Sabe? Um salve para todos os irmãos na terra. Um lalupo a todas as falanges do povo da rua. Um salve às falanges de Umbanda, de Quimbanda, as falanges católicas, as falanges evangélicas, as falanges budistas, taoístas e tantas outras que são exercidas neste planeta. Um salve a cada irmão do bem, até mesmo aquele que não acredita em nenhuma força externa, mas que acredita na sua própria força para fazer o bem e ajudar os outros. Um salve a cada um dos irmãos que trabalham pela espiritualidade, que trabalham pela luz, que trabalham para que o mundo dos outros seja um mundo melhor. Mas um salve assim muito, muito especial a falange dos Preto Velho, que é aquela falange que tem em todo o meu coração, pela luz espiritual e pelo auxílio que eles trazem para a humanidade. Assim como nosso Senhor Jesus nos disse, você tem a força e o poder de resolver todos os seus problemas. Se você crê em mim, você chega ao Pai. E você pode fazer tudo aquilo que eu faço. Mas se ainda assim você acha que não pode, você pede para mim, que eu vou fazer para você. Olha que desprendimento de um espírito tão evoluído, de tamanha luz, que vem nesse planeta para dizer para todo mundo assim: vai lá e faz. Faz o que tu precisa fazer por ti, porque tu pode. Mas ainda assim, se tu acha que ainda não pode, pede que eu faça para ti. Pede que eu faço. E por quê? Por que que nós, né? Não vou falar você, vocês, o outro. Por que que nós levamos tanto tempo para entender o que ele nos ensinou?
Por quê? Por que levou tanto tempo para entender que eu só preciso pedir? Se eu acho que não posso sozinho, eu só preciso pedir. E aí, quando eu me encontrava no fundo das furnas, como já falei muitas e muitas vezes para os meus irmãos aqui, fica em pé, filho. Quando eu me encontrava no fundo das furnas, no lugar que só quem esteve lá consegue imaginar bem certinho como é. As pessoas tentam descrever, desenhar, fazer cena ali na reprodução ali, né? No filme. Mas não sabe da missa metade. Não tem como descrever a fundo aquilo que a gente vive quando tá lá. Toma, filho. Não tem como. Só quem esteve lá e ainda lembra, porque depois que reencarna, esquece, né, filho? Então eu, como ainda não reencarnei depois que estive lá, sei exatamente como é o estar lá sem movimento, sem conseguir respirar, bebendo lama como se fosse água, porque tu tem a sede como se tu tivesse corpo e não tem água, é só a lama. E é uma lama que gruda, se fosse encarnado, grudava na garganta, assim. E tu pensa que aquilo ali, tu vai morrer tantas vezes mais de novo. Quando tu te encontra numa situação dessas, tu já tá desencarnado e tu pensa que tu vai morrer de novo. Porque tu não tem o conhecimento que tu já tá morto. Então tu pensa que tu vai morrer. Tu olha pra tua carne, ela tá se dissolvendo, virando só em osso. Tu olha assim e tu tá se desmanchando, atolado na lama, a mesma lama que tu tenta matar tua sede e a tua fome. E ela gruda e tu te sente sem ar e tu pensa que tu vai morrer toda vez. Então são centenas, milhares de mortes que tu revive dentro de uma zona umbralina, umbral grosso. E tu não entendeu o que Jesus falou, porque tu estava lá, né? E ajudou no desencarne dele. E aí tu acha que tu não merece entender o que ele falou, porque tu foi, na tua concepção, um capeta, né? De fazer as coisas muito do mal para um ser de tamanha luz que estava habitando o planeta. E como que tu vai pedir para ele alguma coisa se tu ajudou a tirar a vida dele? Como se ele tivesse preocupado e não fosse te ajudar se tu pedisse, né? Porque a primeira coisa que ele fez depois do seu desencarne foi ir atrás do Judas. Opa.
foi ir atrás do Judas, né? Que foi o primeiro responsável pelo desencarne dele. E ele foi atrás do Judas para quê? Para se vingar? Para ajudar ele. Para ajudar o Judas. Agora eu vou ajudar o Judas. Então por que ele não iria me ajudar no fundo da lama que eu me encontrava? Por que ele não iria ajudar qualquer um de nós? Por que as pessoas tendem a achar que não merece que o Jesus ajude? Porque tem erro, porque fez coisas erradas. Por quê? Ele não está nem um pouco preocupado se o filho fez coisa errada ou não. Ele quer que a gente entenda que fez errado e peça ajuda. Não é rede, não. Entenderam? Então eu fiquei, nem sei por quanto tempo, morrendo e morrendo e morrendo e morrendo. Porque eu morria, adormecia em espírito. Quando eu acordava, daqui a pouco morria de novo. E a dor era sempre a mesma. A dor de morrer. Porque era o que eu acreditava. Era o que eu acreditava, que eu precisava, que eu merecia. Pois afinal eu tinha participado na morte do Nazareno. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria mandar ajuda. Já que eu não sabia fazer por mim, como ele disse, você pode fazer? Eu tinha que pelo menos ter a humildade de pedir para alguém me ajudar. Depois de tanto sofrer, morrer, eu entendi que eu podia pedir. Que eu podia olhar para cima daquela escuridão, imaginar que tinha uma luz por detrás dela e que aquela luz podia ser o Criador que um dia me colocou no planeta e queria me ajudar. Então, as minhas lágrimas lavaram toda a lama das minhas faces e eu pedi com todo o meu coração: me tirem daqui, porque aqui eu não suporto mais. Eu não suporto mais morrer tantas vezes. Eu não suporto mais a dor que é tantas mortes. Eu imploro, se existir alguém que pode me ajudar, eu imploro que me diga como eu fazer para sair daqui. E as palavras foram saindo assim, sabe? As palavras foram saindo assim, de uma boca que nem se abria mais direito, porque era colada assim, de uma face que era socada assim, sem nada de carne. E as palavras foram saindo sem nem imaginar porquê. E eu fui falando e fui implorando, me sentindo merecedor,
achando que eu podia ter ajuda. E fui falando, sentindo tudo aquilo de verdade dentro de mim. E eu vi aquela sombra toda escuridão se abrindo bem pouquinho. E uma pequena luz aparecendo e clareando sobre mim, lá no meio da lama. E daquela pequena luz, eu vi aquela mão pretinha, que parecia fazer parte de toda aquela sombra que eu me encontrava. Mas dela saiu uma luz tão imensa. E o brilho da cruz do Nosso Senhor pendurada naquela mão pretinha, que veio flutuando na minha direção e trazendo a cruz do Senhor Jesus para me entregar. E disse: vem, filho. Na verdade, disse: vem, filho. Vem, filho. Já basta de tamanha dor. Vem, filho, que eu vou te levar. Porque você já passou o que precisava, agora não precisa mais. Vem, filho. E eu achava que não podia. Eu achava que eu não podia me mexer dali. E ele compreendeu. E com toda aquela luz que envolvia aquele ser, ele espichou os braços e me segurou como se eu fora um bebezinho, uma criança em seus braços. E disse: agora eu vou levar você, filho. Eu vou tirar você daqui. E saiu com uma leveza daquele espírito tão evoluído. Saiu daquele lugar, assim como apareceu, e me levou. E me levou tão vivo. Bota um pouco nos olhos. E me levou para onde eu precisava. Para onde eu precisava ir. Para poder me libertar daquilo tudo. Para poder entender que mesmo quando a gente erra, sabe? Nosso Senhor Jesus não se importa que a gente errou. Ele só quer que a gente aprenda. Ele só quer que a gente aprenda com o nosso erro. Ele não se importa que a gente errou. Ele quer que a gente aprenda com o nosso erro a não errar mais. Ele só quer que a gente compreenda que a gente tem o poder dentro de nós para conseguir as coisas. Então eu fui e fiquei sob os cuidados do nosso amado, querido Pai Joaquim.
Fiquei sob os cuidados dele. E prometi que ia trabalhar ali. Que era ali que eu queria trabalhar. Que eu não ia para outro lugar da Ruanda, porque era ali que eu precisava trabalhar. Porque eu precisava primeiro corrigir o meu tupete, os meus erros, o meu orgulho. Mas principalmente eu precisava mostrar para aqueles irmãos que estavam tudo lá, que continuavam lá, que eles também mereciam ter alguém para tirar eles de lá. Eu precisava ficar ali para que eles pudessem entender que todo o ser, o espírito encarnado, desencarnado, merece uma outra chance de reviver, não de remorrer como eu vinha fazer, uma nova chance de reviver, de renascer para uma nova vida. E assim a gente vem lutando contra tudo o que tenta colocar a morte em vida dos nossos irmãos. Vem tirando de lá do fundo das trevas os espíritos que muitas vezes não se acham merecedor de sair. Fiquei lá, pedi para ficar. E hoje ainda, meus irmãos, eu venho para o trabalho das estradas, eu venho para o trabalho das reuniões com os filhos, e é para lá que eu volto, porque é lá que é meu lugar. Até onde o Criador achar que eu devo ficar lá, é lá que eu vou ficar. Tirando aqueles que acham que não merece sair para conseguirem umas novas vidas. Fazendo o trabalho sujo, como os filhos dizem aqui na terra. Porque não é fácil. Depois que os espíritos chegam lá, no ponto que eu cheguei, não é fácil. A grande maioria acha que não consegue sair de lá. E ficam por séculos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que quem nos coloca lá nesse lugar é nós mesmos. É nós que nos colocamos. Não só pelo nosso erro, também, mas principalmente pela incapacidade que a gente tem de se perdoar, por achar que a gente merece ficar aprisionado na lama. Então precisa de mais trabalhador para tirar esses irmãos dessa dor. E é por isso que eu fico lá. E é por isso que toda vez que eu acho que um irmão que está encarnado e que está se jogando aos poucos, filho, para ir parar num lugar desse, eu venho. E eu faço de tudo que está ao meu alcance para fazer esse irmão entender que o caminho da luz é muito melhor para não precisar chegar num lugar desse, para não se colocar num lugar desse. Tudo que se fizer enquanto se está encarnado para não precisar ir para um lugar desse, que seja feito.
que seja feito tudo o que precisar. Médico, tratamento, psicólogo, psiquiatra, família, umbanda, igreja evangélica, católica, o que for. O que mais servir ao filho, que seja feito, enquanto vivo. Porque depois do desencarne, esses mesmos irmãozinhos desavisados que faz os filhos fazer as coisas erradas, vão ser os primeiros a querer levar você e jogar lá nas furnas. No lugar que nosso Senhor Jesus se referiu, né? Ao lugar de ranger de dentes. Trevas e ranger de dentes. Esse é o lugar que o nosso Senhor Jesus Cristo se referiu. Aonde a dor é total. É só dor. Tu morre todos os dias uma nova morte. Enquanto se tu tá aqui na terra, buscando te recuperar de todos os teus erros, todo dia é uma nova vida. É muita diferença, não é? Deixar de ter uma nova morte por dia para ter uma nova vida de esperança, de prosperidade, de saúde, de encontro espiritual, de luz. Com tantos irmãos ao redor ajudando. Sejam desencarnados ou encarnados. Onde os encarnados ajudam, os desencarnados ali estão ajudando. Levando a sua luz. Para que todos possam receber delas. Então, o que eu tenho para os meus irmãos hoje era isso. Mais um pouquinho da minha história, né? Que possa servir de exemplo para cada um que não acredita na sua força, mas que sabe que se não tem força o suficiente pode pedir ajuda, pode abrir o seu coraçãozinho, pedir para nosso Senhor Jesus, pedir para qualquer entidade de luz que os filhos acreditaram, né? Pedir diretamente ao Criador, porque Ele vai estar ali para nos ajudar. O Criador não nos colocou nesse mundo para sofrer. Quem busca o sofrimento somos nós. Ele nos colocou nesse mundo para a gente ser muito feliz. Através da nossa ignorância, do nosso desaviso, é que nós buscamos o sofrimento com as nossas mãos. Certo, filhos? Então, entendam. Você consegue tudo sozinho, porque Deus está dentro de você. Como nosso Senhor Jesus disse, eu sou a imagem do Pai. Cada um de nós é a imagem do Pai. Mas se você ainda não acredita, pede para mim que eu ajudo. Pede e você consegue. Certo, meus irmãos? Que a luz do Criador caia sobre cada um de vós, iluminando os caminhos de todos na face da terra, protegendo e amparando cada irmão que trilha
Seja a estrada de pedra, seja a estrada de flor, seja a estrada de espinho. A estrada, quem escolhe é você. Mas você pode estar protegido pelo Criador. Um salve a todos os irmãos na face da terra. Salve. Força, luz e misericórdia. Um salve. E uma boa noite a todos. Força, luz e misericórdia.